Oi, gente, esse é o ArchiCast número 236, meu nome é Adilson e hoje a gente vai discutir o que pode ser o futuro das cidades, como elas podem se transformar e prosperar em meio a desafios e crises. Em tempos de grandes mudanças, sejam elas econômicas, ambientais ou sociais, muitas cidades não apenas buscam sobreviver, mas reinventar seus sistemas e sua identidade. Como é que essas transformações impactam a forma como vivemos e nos relacionamos com o espaço urbano? Quais as características que permitem que uma cidade não só enfrente, mas se fortaleça diante das adversidades? E talvez o mais importante, como é que o planejamento urbano pode abraçar a imprevisibilidade e transformar desafios em oportunidades? Essas são algumas das questões que envolvem o tema da cidade antifrágil. E para explicar melhor esse conceito, a gente está convidando aqui o Caio Esteves. O Caio é arquiteto pela Universidade Católica de Santos, é sócio-diretor global do Placemaking na Blue Consulting, autor de Cidade Antifrágil, Place Branding e Lugares Futuros e coautor de Imaginative Communities. Colaborador, membro do Conselho Consultivo e Jurado no City Nation Place, membro do Institute of Place Management de Manchester, na Inglaterra, e associado à IPBA, que é International Place Branding Association, além de ser professor e já coordenou a pós-graduação em Branding do IAD de São Paulo. Oi, Caio, tudo bom? Prazer ter você aqui com a gente. Tudo ótimo, o prazer é meu estar aqui. Vamos lá, depois do momento LinkedIn, vamos justificar esse monte de título de lero-lero, né? Que a gente põe no LinkedIn pra parecer que é mais importante do que realmente é, né? Vamos lá. Muito bom, obrigado pela sua presença aqui. Pra conversar com o Caio, eu tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Opa, tudo beleza? Caio, obrigado pela presença. A gente já ensaiou várias vezes te chamar aqui. Que bom que você pôde nesse momento e a gente admira seu trabalho, sobretudo a sua capacidade de juntar peças, né, para pensar a cidade e tal. Isso é muito legal. Tenho certeza que a nossa audiência vai gostar. Isso aí. Então, antes do papo, a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Estou aqui com o Rafa, falando diretamente do banheiro da casa dele, né, Rafa? Tudo bem? Beleza? Rafa não está com o super microfone dele, mas estamos aqui para fazer a leitura de comentários e chamar vocês para nos encontrar e falar com a gente, né, Rafa? Como é que esse povo faz para falar com a gente? Bem, mandando e-mail para contato@archicast.com e também você pode nos escutar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Não tem mais o Twitter, o X, mas tem YouTube. Né, Gilson? Exatamente, nós temos nossos vídeos e nossos episódios todos postados lá no YouTube, então se você quiser, além de nos ouvir, se vocês quiserem ver os episódios que a gente fez especiais para o YouTube, só ir lá e acessar. A gente vai ficar muito contente se vocês seguirem a gente, darem um joinha, porque é super importante para que a gente continue se espalhando aí pela internet, né, Rafa? Não só dando joinha e curtindo, né, e se inscrevendo, mas também comentando os vídeos. E aí, falando nisso, tem 2 comentários aqui legais pra gente ler, né? Exatamente. Se você não quer ouvir os comentários, é só pular para 6 minutos e 31 segundos. Vamos ler os comentários que a gente recebeu lá no vídeo do último episódio, que é o episódio da legislação urbana e seus desafios, em parceria com a Asbeia. Bom, a gente tem o Felipe Holanda, ele fala o seguinte: primeiramente, parabéns pelo papo. A aplicação da teoria vista dentro do urbanismo está longe da realidade aplicada, ela tem um papel fundamental para alcançarmos cidades mais coesas, acessíveis e sustentáveis. Infelizmente, o interesse da população ainda é muito pequeno de conhecer seus direitos e cobrar quem deve ser cobrado, deixando isso sempre na mão de terceiros. Participação popular na tomada de decisões deveria ter muito mais força e ajudaria muito para transformações relevantes na estrutura das cidades. Exatamente, Felipe, eu acho que é o grande desafio da gente falar sobre cidade é fazer com que as pessoas participem da mudança, né? Ou da melhoria do espaço urbano que todo mundo vive, não é não, Rafa? Isso aí, sem dúvida. O problema está na comunicação, né? As pessoas, para participarem, têm que estar engajadas. Para estarem engajadas, elas têm que estar interessadas. Para elas estarem interessadas, elas têm que ser cooptadas a discutir, né? Então, assim, é um papel que a gente precisa desempenhar melhor para trazer essas pessoas para falar de uma forma mais simples, né? Porque é tudo muito difícil a discussão de lei, né? Pois é. E eu acho que a divulgação é um dos principais pontos desse sentido. E, cara, a gente conversou muito sobre isso nesse episódio que vocês vão ouvir daqui a pouco, né, Rafa? Também.
É meio que uma reverberação aí nesse episódio de hoje. Bem, tem uma outra mensagem da Claridai aqui, que ela nos diz que o Estatuto da Cidade foi tema do concurso unificado. E aí ela explica lá um pouquinho dessa prova, né? E ela fala aqui no finalzinho: achei legal porque ambos, né, tanto o episódio quanto a prova, reforçam a importância de desenvolver instrumentos sólidos que vão além das questões imediatas, preparando as cidades para o crescimento sustentável e equitativo a longo prazo. Pois é, tem uma parte desse episódio, né, que fala bastante, né, sobre o Estatuto da Cidade, como que ele foi aí, pode ser considerado, né, um primeiro marco aí de um pensamento mais estruturado sobre a cidade e tal, um pouco na fala do convidado, né. Exato, e a dificuldade, né, das cidades menores tá meio numa meiuca, assim. Primeiro, tem a coisa do respeitar a lei, que é meio terra de ninguém em algumas cidades muito pequenas, né? E segundo, de aplicar algumas coisas que as cidades, curiosamente, cidades metropolitanas aplicam mais, e é um negócio muito complexo, né? E as cidades pequenas que poderiam ter uma certa facilidade para isso, né, encontram dificuldades de se inserir nessas ideias. E falta, né, além das leis, corpo técnico também, né, nessas cidades e tal. Então, se você é um ouvinte aí, entusiasta pelo tema, mais de 5.000 cidades aí para correr atrás, para fazer planos e propostas, né? Não necessariamente no modelo de planos diretores, mas, né, ajudar os municípios a se estruturarem aí para o futuro e para o presente. Né? Como também fazer uma ponte com o episódio de hoje. Exatamente. A gente tá muito urbanistinha, né? Então, galera, a gente vai ficando por aqui então, deixando vocês com o episódio de hoje. Espero que vocês gostem. Mandem mensagens pra gente. Não deixem de curtir. E é isso, Rafa. Vamos lá? Valeu, galera. Caio, a gente podia começar o papo aqui justamente para explicar, para quem não sabe, o que é esse conceito de antifrágil e relacionar isso com as cidades, né? Porque esse conceito não é necessariamente urbanístico, né? Não, muito pelo contrário, não é nada urbanístico, né? Ele vem de um cara chamado Nassim Taleb, que hoje tem vários best-sellers escritos, né? Acho que na pandemia o que ficou mais famoso foi A Lógica do Cisne Negro, mas o Antifrágil é um dos livros dele. Fui apresentado a esse livro por uma amiga acadêmica da arquitetura, também, uma professora doutora. E quando ela me falou a primeira vez, eu achei nome meio autoajuda, né? Eu falei, Antifrágil, tá com uma cara de autoajuda. Mas como é uma pessoa que eu admiro profundamente, eu falei, eu vou dar uma chance pra esse livro e vou ler. Nem precisei ler, na verdade ela fez uma resenha tão forte nesse café que a gente tava tomando, que eu falei, cara, isso talvez seja uma das fronteiras pra gente discutir nas cidades. Mas o que é essa história, né? Vem da economia, na verdade. Nassim Taleb é um cara que foi... Hoje ele é muito mais um escritor do que qualquer outra coisa, mas ele foi um cara que operou o mercado financeiro durante muitos anos. Então a antifragilidade, ela na verdade é uma ideia de você abraçar a incerteza e usar crises e momentos traumáticos como mola propulsora. Vamos melhorar isso. O Taleb usa figuras mitológicas que eu acho muito legais para explicar essa diferença. Ele vai falar sempre do frágil, do resiliente e do antifrágil. O legal pra gente é porque a gente está muito acostumado com o termo cidade resiliente, né? Mas até eu começar a falar de cidade antifrágil lá no livro, era uma relação muito inexistente, na verdade, né? Então, o frágil é aquela situação onde, por mais que eu seja um líder, ainda que isolado no que quer que seja, ou seja, a última bolacha do pacote ali, eu posso a qualquer momento estar sujeito a desaparecimento diante de um evento traumático. O Taleb usa a figura da espada de Damocles. Que história que é essa? A gente estava na corte em Siracusa, trocentos milhões de anos atrás, e nessa corte tinha uma das pessoas, um dos participantes, uma das pessoas que estavam envolvidas ali, né, naquele lugar, com o rei, com todo mundo, com a corte como um todo. Ele ficava sempre olhando para aquele rei, para aquele regente, invejando o trono e a posição daquele cara. Sempre falava, você come do bom do melhor, mora no melhor lugar possível, tem as melhores roupas, tem as melhores condições a respeito de tudo. E certo dia o regente ficou de saco cheio e falou, então tá bom, então vamos trocar. Senta aqui no meu trono, vou passar um dia aqui. E quando o cara senta no trono e ele olha para cima, ele percebe que tem uma espada, obviamente extremamente afiada, apontada para a cabeça dele, presa por um fio da crina de um cavalo. Qual que é a moral da história? A qualquer sabor do vento, qualquer adversidade, o cavalo espirrasse, alguém passasse, o cavalo desse um coice em alguém, aquele fio da crina se romperia, a espada cortaria o cara no meio. Ou seja, é uma situação que, embora pareça estar tudo absolutamente sob controle, eu não tenho controle de absolutamente nada. Ou seja, eu estou absolutamente frágil para qualquer micro-oscilação econômica, sanitária, política, qualquer uma que seja.
Né? Então essa figura do frágil, né? Ou seja, eu posso ser o rei da cocada hoje e amanhã a coisa pode simplesmente mudar completamente e eu me tornar absolutamente irrelevante. O resiliente, que é muito próximo da gente por conta do tanto que você fala de estados resilientes, é o fenômeno de um elemento que é capaz de voltar ao seu estado inicial após um evento traumático. E a figura mitológica para isso é a fênix. Ela morre e ela renasce das cinzas exatamente igual ao que ela era anteriormente. Então a gente se acostumou a ouvir falar de cidades resilientes com aquela ideia de que é uma cidade que sobrevive a eventos traumáticos. No caso, a resiliência está muito ligada às cidades do ponto de vista da resiliência ou dos eventos traumáticos climáticos. Então a gente ouve falar de cidades resilientes que são a prova de terremoto, a prova de furacão, a prova de inundação, ou que, por sua vez, elas conseguem sobreviver a esses eventos. Uma vez que eles passam, ela volta a ser exatamente igual ao que ela era antes. A provocação do Taleb, que para mim fez todo o sentido do mundo, e por isso eu gastei 330 páginas para explicar essa história, é que é possível a gente não só estar preparado para a incerteza, como antecipar essa incerteza nos nossos processos e nos nossos sistemas. E com isso, abraçar a incerteza, falando aqui de cidades especificamente, abraçar essa incerteza como partido de projeto. Eu acho que essa é a grande discussão da cidade antifrágil. Claro, a gente tem na cidade antifrágil, por definição, eu tenho 12 dimensões para chegar nisso, mas o conceito é que é a compreensão de que a incerteza ela é inevitável e, portanto, eu preciso apropriar desse conceito na largada para não só sobreviver a esse evento traumático extremo, como superá-lo e evoluir a partir dele. Ah, Caio, mas isso é muito teórico. Não, não é. A gente tem alguns segmentos hoje no mundo que já fazem isso. O que eu mais gosto de citar, até porque eu tenho proximidade de alguém que viaja muitas dezenas de vezes por ano, é a aviação comercial. Ela é um segmento antifrágil por definição. A única certeza que a gente tem, quando existe um acidente aéreo ou até um incidente aéreo, o resultado desse incidente é automaticamente mais segurança de voo. Toda vez que cai um avião, vamos pegar um evento extremo, né? O evento extremo, a queda. Né? Ou pega a queda de avião. A única coisa que a gente tem a certeza, por mais evidentemente triste, traumático que seja para todo mundo que perde a vida, o segmento aviação comercial sai fortalecido na medida que o que causou aquele acidente nunca mais vai causar o mesmo acidente. Então os relatórios são tão importantes para isso. Existe um sistema inteiro baseado na ideia de aprender e evoluir a partir de eventos traumáticos. Isso faz com que a gente tenha ano após ano, uma aviação comercial mais segura, né? E cada vez mais a gente tem menos acidentes de grande impacto, de grande proporção. Então esse é um exemplo real do nosso dia a dia, do que é ser um segmento, um vetor antifrágil. Então são essas três comparações que o Taleb faz, e a cidade antifrágil tem alguns elementos que estão envolvidos nela, mas assim, eu brinco, sempre a figura que eu uso nas palestras, nas aulas, e no próprio livro, que pensar na antifragilidade, e para a gente que está falando de cidade aqui, isso é uma discussão bastante relevante, é pensar em processos de anti-detroitização dos lugares. Né? Porque Detroit, enquanto cidade, é, sob vários aspectos, talvez o exemplo de uma cidade frágil. Ou o maior exemplo de uma cidade frágil. Né? Ela era uma cidade absolutamente pulsante, poderosíssima, que imaginou que a indústria automotiva americana nunca entraria em colapso. Nunca teria uma invasão de carros orientais, por exemplo. E que os americanos sempre continuaram apaixonados por carro e apaixonados por carro americano. É uma cidade, como todo mundo sabe, que tinha um vetor de desenvolvimento econômico, que era a metalmecânica pesada, a indústria automobilística. O que aconteceu? Ora só. O impensável aconteceu. A indústria americana automotiva entrou em declínio. E com isso a gente teve a falência literal de uma cidade que demorou vários anos para conseguir se reerguer. Né? Então, um dos elementos da cidade antifrágil, e aí esse é um dos que vem do Taleb, né? Acho que é o único que vem do Taleb originalmente, além do nome, do conceito, mas das dimensões das 12, é uma que eu peguei emprestado diretamente do livro do Antifrágil, que é a opcionalidade. A opcionalidade nada mais é do que o nome bonito para aquele conselho da vovó de todo mundo de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Algo que Detroit certamente não entendeu e, portanto, chegou no ponto que chegou. Então, a opcionalidade é você entender que uma cidade ela não pode depender de um único vetor, seja ele qual for, e tenha ele o poder que ele tiver hoje.
Porque amanhã isso pode não ser verdade. Aí eu vou trazer pra gente, no Cidade Antifrágil, embora ele tenha saído no entre pandemias ali, comecei a escrever ele muito antes, e a pandemia foi um impacto, uma tragédia para todo mundo, o mundo inteiro. Aqui no Brasil isso não foi diferente, né? Um lugar que tem essa quantidade absurda de gente que morreu por conta da pandemia. Eu acho que na pandemia ela trouxe alguns ensinamentos, né? E algumas constatações. Uma delas é justamente a necessidade dessa opcionalidade. No momento em que ninguém podia sair de casa, o que aconteceu com as cidades 100% turísticas? Tiveram problemas seríssimos. Então, opcionalidade passa por essa compreensão do que pode ser feito além daquele vetor que eu tradicionalmente desenvolvo enquanto lugar. E aí está atrelado a outras coisas, como outra que eu acho muito importante, que é a supraterritorialidade, que é essa ideia do seu lugar ter que ir além das suas dimensões geográficas, né? Então, alguns lugares do mundo tiveram a felicidade de entender isso antes e conseguiram, mesmo durante a pandemia, manter o seu turismo pulsante, porque se as pessoas não poderiam ir até aquele lugar foi até as pessoas. Por mais que naquele momento ele não conseguisse monetizar com isso, criou ainda compreensão, um desejo, uma permanência nas audiências, foi muito relevante nesse momento de estava todo mundo desesperado, que não aguentava mais ficar em casa. Então, esses são dois conceitos que eu estou trazendo. Evidentemente, a gente ao longo da conversa vai entrar em outros, mas acho que esses dois são dois bastante importantes, que é a opcionalidade e a supraterritorialidade. Supraterritorialidade é um termo que eu acabei, não sei se criando, mas começando a utilizar, e a opcionalidade vem do Taleb, vem do Antifrágil, o livro original, vamos dizer assim. Imaginando que o meu já é um processo de antifragilidade do próprio livro Antifrágil. Na sua fala aí, Kai, tem muita coisa interessante. Duas coisas assim que eu queria puxar pra gente avançar na discussão aqui, que tenta conectar um pouquinho sobre o que já foi pensado sobre cidade, como que essas ideias, elas ajudam a retroalimentar boas práticas. Foi seu exemplo aí da aviação, né? A questão dessa antifragilidade, né, colocada aí na aviação comercial, tem muito a ver com ritos, processos, né? Então todo um procedimento de voo, ele é muito organizado, muito estruturado, que pressupõe uma ordem, né, muito clara das ações. E é interessante que isso impacta diretamente com uma compreensão que você traz da cidade instável, da cidade mutável, dessa cidade que escorre pelas nossas mãos, né? Então, eu acho que fica um dos desafios, assim, como você criar, então, procedimentos e ritos muito claros dentro de uma dinâmica que é totalmente incessante no sentido de mudanças cotidianas. Aí você citou o caso de Detroit, né? E aí a gente desenvolve aqui outros ao longo da conversa. Mas a minha pergunta é o seguinte: a gente consegue perceber que esse conceito se enquadra perfeitamente dentro de uma ideia que alguns chamariam de um pós-estruturalismo, de uma nova ordem ou a ausência dessa ordem. E isso inevitavelmente faz com que a gente tenha que ter novos procedimentos aí de planejamento, de desenho de cidade e tal, que é o que você traz no seu trabalho. Mas olhando para trás, a gente tem algumas práticas aí que já aconteceram ao longo do urbanismo e tal. Quais delas você já se apropriou, você já estudou, por exemplo, para trazer com um novo oxigênio? Por exemplo, me lembrei que rapidamente os situacionistas, né? Esse pessoal que trabalhava com essa dinâmica mais das incertezas e do território mais de difícil compreensão. Como é que você juntou assim, ideias que já existiam dentro dessa sua visão agora com essa nova roupagem? Eu gostei de você trazer o situacionismo, porque eu acho que a psicogeografia talvez seja uma das coisas que são bastante importantes para entender as cidades, né? A psicogeografia, a teoria da deriva, acho que são coisas que são relevantes pra gente. Mas na verdade, Rafa, assim, eu adoro quando me chamam para falar em fóruns que são de arquitetos urbanistas, porque eu sou famoso por ser um crítico voraz da nossa própria classe, né? Então, o que eu diria é que eu estudei todos esses processos para poder negá-los com alguma qualidade, com alguma qualidade argumentativa. Na verdade, se a gente for fazer um retrospecto histórico, eu diria que a cidade, vamos chamar aqui entre milhões de aspas, ideal, ela está muito mais próxima da cidade antiga do que da cidade moderna. Então eu acho que a gente, infelizmente, foi desaprendendo ao longo do tempo a pensar e fazer as cidades. E no Brasil a gente tem o que eu considero um problema, uma marra, que é uma escola que ainda no século XXI é modernista, por essência, né? E que ainda no século XXI está ensinando a garotada que ela, enquanto arquiteto, enquanto planejador urbano, sabe mais do que qualquer outra pessoa que esteja envolvida no processo. Isso para mim é um problema sério, um problema muito sério. Eu acho que grande parte do degringolar das cidades, vamos dizer assim, vem na esteira dessa onipresença e onipotência do planejador urbano como o cara que está acima de qualquer suspeita e como o cara que sabe melhor do que a comunidade como a comunidade deve viver, né? E aí, não preciso ir muito longe, temos Brasília para poder usar esse contraponto. É uma cidade com a qual eu tenho uma relação de amor e ódio, né? Ao mesmo tempo que eu sou um arquiteto urbanista que vem, né, formado há muitos e muitos anos, no século passado, que vem de uma escola
muito modernista, muito modernista. Então eu tenho uma certa emoção ainda com a questão dos prédios, vamos dizer assim, mas é uma cidade que ela definitivamente nos ensina como não fazer um planejamento urbano voltado para as pessoas, né? Hoje qualquer pessoa, é muito engraçado, né? Porque você pega o mercado imobiliário, que é o mercado talvez mais avesso à mudança, mais tradicional, com que eu já trabalhei muito, e qualquer empreendimento hoje está falando em cidade para pessoas, o que eu acho muito divertido, né? Ele fala cidade para pessoas e vende um apartamento com 5 vagas de garagem, eu acho o maior barato. Essa ideia de cidade para pessoas com 5 vagas de garagem, mas tem vaga para carro elétrico, então tá tudo certo, entendeu? Então assim, eu acho que uma crítica que eu sempre fiz e que eu continuo fazendo e que eu faço livro após livro, essa necessidade que a gente, e aqui eu falo a gente, esse ambiente de planejadores urbanos, que deve ser grande parte da audiência de vocês também, a necessidade que a gente tem de ouvir, e não só ouvir, porque eu me incomoda muito quando as pessoas falam, você vai fazer uma escuta. Não vou fazer escuta nenhuma. Vou fazer um processo de cocriação com as pessoas, porque eu não vou escutar e fazer de conta que eu estou fazendo uma consulta pública, e depois eu pego e jogo, tipo caixinha de sugestão de indústria, que ninguém abre a caixa, quando abre, joga fora, nem lê o que está dentro, né, na grande maioria. Então assim, é um processo de envolvimento dessa comunidade, dessas pessoas no processo. Então eu acho que a gente tem que tomar um cuidado desgraçado para não repetir coisas que a gente aprendeu como sendo verdades indiscutíveis, quase dogmas, porque a arquitetura ela tá cheia de processos dogmáticos, né? Ela tá cheia. Se a gente for pensar bem, tá enraizado de vários, né? A gente deveria, nesse sentido, e eu estou falando diretamente para os planejadores urbanos, e aí eu adorei que você já trouxe um conceito que vai um pouco além, vai bem além dessa discussão, que é, acho que a gente deveria ouvir menos urbanistas, a gente enquanto urbanista, para nossa própria formação, ouvir os urbanistas, mas fazer com que essa proporção seja, sei lá, 20 para 80, 20 de urbanistas e 80 de sociólogos, antropólogos, psicólogos ambientais, cientistas sociais de todos os espectros, artistas que seja, outras áreas do conhecimento que vão formar essa nossa prática. Assim, se você me perguntar que livros lá na escola formaram a minha visão, nenhum deles é escrito por arquiteto ou por urbanista. Nenhum. E talvez por isso seja essa pessoa esquisita que critica o planejamento urbano e que tenha ido para um caminho que tem uma intersecção enorme com o planejamento urbano, mas que ao mesmo tempo também gera uma reação de amor e ódio dentro dos amigos urbanistas, né? A maioria não gosta muito de mim. Alguns poucos me toleram. E assim, uma parcela minúscula, ínfima, diz pra mim que gosta, mas só diz, também não vou ter certeza nunca. Mas é o seguinte, cara, é interessante você estar falando isso, que eu acho que a culpa não é só dos arquitetos, dos planejadores, dos urbanistas. Toda uma estrutura normativa da cidade se baseou nesses parâmetros modernistas. Então, quando a gente fala que uma cidade é desenhada por taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, o zoning, a ideia de zoning é uma ideia mais modernista impossível. E desmontar essas estruturas normativas é um trabalho que, de fato, não é do nosso campo. Aí você tem que chamar todo mundo e conversar. E aí você tá falando de outras áreas, aí eu me lembro do livro clássico lá da Choé, né, que ela pega lá os primeiros pensadores que ela chama de urbanismo, não eram nenhum deles arquitetos urbanistas, eram biólogos, médicos, né? E aí você tá falando de alguns livros, eu me lembrei do John Ruskin, né, que também tem um livro interessante que é As 7 Lâmpadas da Arquitetura. São livros que desapareceram das prateleiras dos cursos de arquitetura e que nos ajudam a fazer um rearranjo de rota, né? Acho que a gente está num momento muito propício e que tem a ver com aquela sua fala anterior, eu acho que muito com esse conceito que você traz, né? Da desterritorialização da informação. Isso aí, né? Que já entra uma nova fase aí pra gente formar novos profissionais. Já que você falou, Rafa, eu vou para quem ficou curioso, os 2 livros que me moldaram. Um deles, todo mundo que me fala, cara, me indica um livro de cidade. Toma, já dei vários de presente. As Cidades Invisíveis do Ítalo Calvino. Ele não tem nada a ver com nada disso, entendeu? Sem ilustração, por favor. Eu comprei o ilustrado, porque é da minha coleção de 20 edições diferentes, mas o ilustrado não dá porque ele corta a onda, ele entrega a cidade desenhada e não é essa a ideia. Mas a ideia é que cada um consiga visualizar a sua própria cidade e esse é o grande barato. Foi quando eu entendi que fala, cara, a cidade para um não é a mesma cidade para o outro, cara. As pessoas estão, cada um que lê isso aqui, que lê a cidade, tem uma apropriação para isso. E o segundo foi A Dimensão Oculta, do Edward Thomas Hall, que é outro cara que vai encaminhar sociologia, a relação da proximidade, das esferas de proximidade, de compreensão da leitura que se faz do outro na relação espacial, ou seja, nenhum dos dois tem a ver diretamente com a arquitetura ou com o planejamento urbano, embora sejam 2 livros que eu considere, assim, a base do pensamento urbano para qualquer pessoa que queira entrar por um viés de uma cidade mais voltada, ou vamos chamar de mais humanista, nossa conversa aqui. Mas você falou da desterritorialização, ela é um dos processos base para a gente compreender a nova cidade, ou a cidade atual, a gente pode até dizer da cidade dos futuros. Isso eu vou entrar um pouco mais para frente para não confundir a cabeça mais ainda
agenda da galera, a história dos futuros, e não de um futuro só. Mas assim, acho que 2 processos que foram muito acelerados na pandemia e que estão diretamente ligados com a cidade antifrágil também, que foi a desterritorialização e a desmaterialização. Acho que são 2 processos que estavam em curso. Desterritorialização é um conceito deleuze-guattariano, também não é meu. A desmaterialização muito menos. Eu me aproprio desses conceitos de uma forma mais específica, voltada para a cidade propriamente dita, mas essa ideia de que a relação física com as cidades foi posta também em xeque durante a pandemia. Durante a pandemia foi posta totalmente em xeque, né? Porque se eu não posso ir para a cidade, eu estar em São Paulo, eu estar em Tóquio, ou estar no interior de Rondônia, é a mesma coisa. A cidade como lugar da serendipidade, como lugar do encontro, também cai por água abaixo. A gente vai começar a repensar conceitos como cidade distribuída, porque a gente tem uma relação cada vez mais por afinidade, por identificação. A tecnologia de comunicação que passa a ser naquele momento nossa única forma de conexão com o mundo, viabiliza essa criação de redes, que a gente pode chamar de cidades virtuais, se a gente quiser, que é a conexão de pessoas com identidades afins em ambientes digitais, né? Então, a praça não é mais a praça lá da minha casa, a praça é esse encontro maluco que se faz na internet. Eu não estou falando de metaverso aqui, eu estou falando ainda da conexão de um Zoom durante a pandemia. E a desmaterialização, por sua vez, é também essa ideia de você conseguir fazer as suas coisas, as suas atividades, sem necessariamente estar fisicamente naquele lugar, não do ponto de vista geográfico, mas do ponto de vista da realização. Eu posso estudar em casa, eu posso trabalhar em casa. O trabalho se desmaterializou porque eu posso trabalhar em casa, por exemplo, e se desterritorializou, porque se eu posso trabalhar em casa, aquela relação entre qualidade de vida e alta performance foi pro vinagre também, que eu apontei como um dos efeitos pandêmicos desse movimento como um todo, que era muito positivo para as pequenas e médias cidades. Eu posso estar em Juiz de Fora, por exemplo, e trabalhar em alta performance para vários lugares do mundo, coisa que talvez em 2018 eu não pudesse fazer, não era profissionalmente aceito. Hoje eu posso mudar, vamos supor que eu seja um praticante de kitesurf, não é o meu caso, mas eu posso mudar para São Miguel do Gostoso, velejar todo dia de manhã, tomar um banho e começar a trabalhar no fuso horário da minha empresa na Alemanha. E tá tudo certo. Ou quase tudo certo, ou certo em muitos lugares. Sabem que agora as gigantes da tecnologia, semana passada, começaram a exigir a volta ao trabalho presencial, o que eu acho que vai ser um enorme tiro no pé. Eu tive essa experiência, quase rolou um motim aqui no escritório quando eu falei que a gente ia voltar presencial, porque realmente as pessoas se acostumaram, entenderam a qualidade de vida absurda que elas tinham trabalhando de forma híbrida ou remota. Então esses são fenômenos que são, embora grandes corporações vão forçar a mão para isso voltar a ser como era, eu acho muito difícil, principalmente quando a gente está falando de geração Z e de millennials, que é uma galera que tem uma visão muito diferente da minha, que sou um X nato, tradicional, onde o trabalho é a coisa mais importante da vida, e as gerações novas já entenderam que a vida é muito mais importante que o trabalho, a escala de prioridades é completamente diferente da minha e de grande parte dos CEOs e presidentes que só têm a idade próxima à minha das grandes corporações. Vão tomar um sacode que eles não estão esperando. Então, assim, acho que esses são fenômenos importantes que também ajudam a guiar um pouco a nossa visão de uma cidade mais antifrágil, né? Por exemplo, cidades que eram voltadas completamente para o trabalho, com grandes centros empresariais, estão tendo problemas. Singapura teve um problema sério, logo na pandemia e no pós-pandemia, porque os centros, distritos empresariais viraram nada. Em São Paulo você consegue achar lajes corporativas e grandes escritórios por uma fração do que foi um dia. A mesma coisa aconteceu com o varejo, por exemplo. A gente está vendo a quebra de varejo seguido, né? Tudo que está para alugar, em grandes cidades como São Paulo, por exemplo, o que tem de loja de rua para alugar, porque não conseguiram reinventar ou entender qual que é a função do varejo no momento onde todo mundo foi obrigado a comprar de forma virtual, porque até a pandemia, gente, tinha uma parte grande da população que tinha medo de comprar virtualmente. Mas a pandemia obrigou essa turma a aprender a lidar com isso. Então, essa barreira, esse obstáculo, desapareceu. E com isso, desapareceu o comportamento de consumo que era secular no Brasil, do cara sair para a loja. Aí a loja não conseguiu entender a função dela, continuou oferecendo um serviço genérico com um produto genérico, onde muitas vezes o vendedor sabe menos sobre o produto que você, aí você fica em casa, compra quando muito, vai no ponto de venda físico daquela mesma marca para entender a qualidade do produto, minimamente questões táteis ou sensoriais, mas acaba fechando grande parte das compras em casa, porque você aprendeu que você comprava de parafuso a bomba atômica, como eu costumo brincar, pela internet durante a pandemia, né? Comprava pão. Assim, em 2018 era ridículo. 2019 era ridículo você falar que você pedir café da manhã pelo delivery. Hoje é a coisa mais tradicional. São Paulo, por exemplo, é hiper comum
Tem um Benjamin Padaria em cada três em cada bairro que bombam as pessoas de cafés da manhã e chás da tarde e whatever que seja. Então, assim, a cidade, gente, ela não tem... A cidade coitada. A cidade, ela tá lá, né? A gente faz a cidade, são as pessoas, já diria Shakespeare, né? Que eu trago tatuado com orgulho aqui, né? O que é a cidade senão as pessoas. Já dizia Shakespeare, né? A cidade coitada. Ela tá ali, a culpa é nossa. A gente tem que entender, ao pensar as cidades, a cidade moderna não funcionou. A cidade estanque, hermética, que não vai para lugar nenhum, além do que foi planejado na prancheta, na época era prancheta, ou hoje nos AutoCADs da vida, não cabe mais. Porque a nossa velocidade de mudança hoje é infinitamente maior do que era quando escreveram a bendita Carta de Atenas. Pelo amor de Deus, gente. Tá? Os caras viajavam de navio naquela época. Tá? Assim, não dá. A dinâmica urbana mudou porque a gente mudou. E para isso a gente tem que entender, por isso que eu falo tanto de sociologia, antropologia e psicologia nos processos, porque a gente tem que entender que a cidade deveria ser o reflexo do nosso comportamento. E não deveria moldar o nosso comportamento como se imaginou um dia que a cidade deveria ser. Então acho que a gente tem alguns paradigmas que passaram da hora de serem revistos e eu fico um tanto desesperado quando eu vejo que essa discussão reguladora, normativa, demais ainda é tão presente que a gente vai discutir planejamento urbano, não só da questão legal, mas também na questão, entre aspas, criativa dentro do universo dos planejadores urbanos. Caio, você trabalha basicamente com, não só com consultoria, mas a sua consultoria envolve identificar a identidade dos lugares. Primeiro, acho que podia explicar, né, como é que a antifragilidade e identidade dos lugares se relacionam e falar por que ele é importante nesse processo todo de identificação. A gente permeou aqui vários assuntos que tangem a cidade, lugares. Acaba que, assim, essa questão da identidade, né, se reconhecer, acho que acaba sendo importante também. Quando eu comecei o estágio antifrágil, eu falei que eles são 12 dimensões hoje, mas eu comecei com 3. A minha primeira equação, que está no artigo, eu nem lembro mais de que ano, 2019 talvez, 2020, ela era uma, por mais que eu seja de humanas até o dedão do pé, eu tenho essa mania de fazer equações semânticas, gráficas, para entender a minha loucura. E antifragilidade era igual, identidade mais vocação vezes opcionalidade. Então era o quanto eu sei quem eu sou, o quanto eu entendo o que eu sou capaz de entregar, ou de produzir, ou de promover, ou de, em última instância, prometer, e o quanto eu sou capaz de fazer isso em várias frentes. Então era 1 mais 1 vezes opcionalidade. A identidade, a gente entende ao longo dos anos, se as pessoas se conectam com os lugares através da identificação, isso sempre foi assim, mas isso agora ainda é mais assim agora, porque no pós-pandemia a gente teve todos esses processos que eu falei, principalmente a desterritorialização, me relaciono com o lugar para trabalhar, para viver ou para visitar, essencialmente, através da capacidade que eu tenho de me identificar com esse lugar. Só que para eu me identificar com esse lugar, eu tenho que ter uma mensagem dizendo o que aquele lugar é, o que aquele lugar representa, quem ele é. E, em última instância, eu tenho essa maneira de comparar os lugares com pessoas o tempo inteiro, então eu vou falar sempre quem esse lugar é. Então, a identidade, ela é essa capacidade de um lugar entender a sua natureza, a sua essência, para, a partir daí, conseguir criar identificação e promover experiências capazes de conectar as pessoas aos lugares. A gente fala, assim, minha trajetória é urbanismo, branding, place branding. E aí agora, cidades à prova de futuro. Então, assim, a gente entende que a percepção sobre um lugar é formada por 2 dimensões específicas. A experiência e a influência. A gente pode dizer que a influência está no universo do place branding propriamente dito, que é o que o lugar significa, o que ele representa e, em última instância, o que as pessoas ouvem, leem, veem sobre um lugar. E a experiência, por sua vez, está diretamente ligada ao universo do placemaking, ou da experiência urbana, que é como você se relaciona com o lugar e no lugar. Então eu tenho 2 esferas. Uma esfera que é intangível por natureza, que é a esfera da influência, e uma esfera que é tangível por natureza, que é a esfera da experiência. E para conseguir fazer isso de uma forma alinhada, coerente e eficaz, eu tenho que ter um ponto de partida. E esse ponto de partida é a identidade. A gente começa os processos todos entendendo o que aquele lugar é. Aí vem a pergunta de $1 milhão, que agora já não é mais de $1 milhão, porque eu já escrevi um monte sobre isso, que é como que chega nessa identidade?
Durante muito tempo, se imaginou que a identidade era um processo publicitário. Eu vou chamar, essa cidade vai ser a cidade da sustentabilidade, vai ser a cidade, sei lá, da felicidade. E cunhava-se esse termo, massificava-se isso em campanhas de marketing e publicidade e esperava-se que as pessoas fossem concordar com isso no fim das contas. Ao longo dos anos isso se provou, evidentemente, um problema, um desafio, porque principalmente por conta da nossa relação experiência, realidade, idealização, né? Que assim, o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu sinto no lugar, né? Acho que as redes sociais vieram muito também para destruir um pouco a relação que se tinha, né? Eu gosto muito desse exemplo, para você ter uma ideia de como isso é impactante. Nos anos 90 tinha uma doença diagnosticada na França, que era a Síndrome de Paris. A Síndrome de Paris, ela cometia especificamente, ou principalmente, turistas japoneses que tinham situações, ocorrências de síndrome do pânico e ansiedade ao confrontar a Paris idealizada na cabeça deles com a Paris real. Isso foi diagnosticado. Os japoneses foram parar no hospital, muito, muito ansiosos, com pânico, porque teve esse impacto na cabeça das pessoas. Então, na verdade, a identidade é o ponto de partida para você chegar nessas coisas todas, nessa experiência. E ela é feita, evidentemente, e aí é o meu arco da publicidade e do marketing para o momento atual, para a identidade enquanto motor de transformação dentro do universo do branding, portanto do place branding, que ela é feita através do envolvimento das pessoas do lugar e das pessoas que não estão no lugar na compreensão do que aquele lugar representa. No processo evolutivo da construção da identidade, vamos chamar assim, a gente tem o primeiro momento, que é o momento que basta eu falar que a cidade é tal coisa, malhar e a cidade vai ser, ou pelo menos eu acho que ela vai ser. Tem um segundo momento onde bastava perguntar para minha audiência como que eles percebem aquele meu lugar, porque eu estava pensando só em turismo, captação de talentos ou captação de investimento, por exemplo. Então eu estava só preocupado com o externo, com a visão externa, com a percepção externa. E a gente está há alguns anos já entendendo que isso tem que ter paridade entre o que se percebe fora e o que se percebe dentro. Porque é quem está dentro daquele lugar que é capaz de criar a camada de experiência ou reforçar a camada de experiência. Então o processo de compreensão de identidade, eu nem falo mais de construção, o processo de compreensão da identidade é, na verdade, você entender, alinhar esses gaps entre percepção externa e percepção interna e preenchê-los com elementos que fazem parte dessa percepção coletiva, compartilhada do que a cidade representa. Então, nos últimos 10 anos, eu tenho trabalhado a identidade dos lugares, cidades, países, estados, regiões, essencialmente envolvendo comunidades e não só stakeholders no processo. E aí, o meu papel enquanto consultoria é um papel de filtro metodológico e de organização, organizar a festa. Muito mais do que dizer o que é, o que não é, o que vale ou o que não vale. Então é uma coisa que acaba, e com isso a gente vai gerando uma coisa que a gente ouve falar muito, que é muito importante do meu ponto de vista, para os lugares, independente da escala, que é o senso de pertencimento. Envolver as pessoas no processo é torná-las protagonistas, portanto torná-las pertencentes, torná-las replicadores daquela ideia e pessoas que vão estar exercendo a sua cidadania de uma forma mais plena à medida que ela vai estar contribuindo ativamente para a definição dos futuros daquele lugar. Então a identidade para mim é isso. E a vocação nada mais é do que compreender como os vetores de desenvolvimento existentes naquela cidade se alinham com essa identidade e ainda assim, o que aquele saber fazer local, o que aquele potencial de desenvolvimento local é capaz de fazer que ainda não foi visto, mas que cabe ali, tendo como base a identidade localizada de forma coletiva. Então eu tenho identidade como ponto de partida sempre, eu tenho a vocação como capacidades de saberes fazer, vamos falar assim, de um lugar, e tenho na ponta a opcionalidade, que é como eu desdobro esse saber fazer em outras frentes, que não podem e não devem estar limitadas a uma só. Eu tenho mania com o número 3, então eu não consigo fazer nada que não seja no mínimo 3, então eu não trabalho com menos de 3 opcionalidades há muitos e muitos anos. Então eu não consigo pensar, talvez seja um vício de arquiteto, pensar nos 3 apoios, pensar em algo que, assim, tipo, tem 3 ali, esse negócio vai ficar de pé. Depois só 2, então, meu amigo, não vai rolar. Sempre trabalho com 3 vetores diferentes, mesmo para lugares que me chamam para fazer, sei lá, turismo. Eu falo, tá, legal, turismo é legal, o turismo tá aqui, mas olha, e se não puder rolar um turismo? Vamos para onde? Aí a gente começa a entender. Acho que ele dá o balance, Não fica nem no dualismo, nem no maniqueísmo. A terceira via te dá a capacidade de questionamento. Você tá falando de identidade, eu queria conversar um pouco mais sobre isso, porque a gente pensa que a identidade, ela é singular, Mas assim, na verdade, a gente hoje vive um estado da sociedade que há múltiplas identidades, elas são fragmentárias, às vezes dentro do próprio território, e aí isso tem a ver com escala também. Uma coisa é você falar, a identidade de uma cidade de 20 mil habitantes, outra coisa é você indo para uma cidade, uma metrópole, onde cada região tem uma... Outra coisa é uma cidade média, por exemplo, onde cada bairro tem a sua característica. Então acho que identidade tem a ver com essa escala, Acho que tem a ver com a escala de abrangência também, mas sobretudo tem a ver com essa capacidade
capacidade de organizar essas ideias. Assim, o seu trabalho consiste justamente em criar os métodos e procedimentos para que essas identidades e vocações sejam organizadas. E é muito mais fácil fazer isso, de fato, na mão dos stakeholders, né? Quando você vai para o poder público, é muito complexo esse processo. Por exemplo, a gente vê aos poucos o sistema de planejamento se distanciando dessas possibilidades, porque as discussões elas acabam sendo sempre, muitas vezes, normativas, e quando você cai para uma discussão de identidade, vocação, você entra numa dimensão política que é complicada do ponto de vista da gestão do território. E que um agente externo faz isso na cidade de forma muito tranquila, um investidor, um empreendedor que vai construir um novo bairro, um novo conjunto. A minha pergunta vai nesse sentido assim, como é que você acha que você faria uma transposição dessa metodologia e tal dentro do poder público, imaginando que você tem ali secretarias com interesses diversos, visões diversas, múltiplas dimensões, que aí você está falando em 3, né? Quando você entra no poder público, você tem a mobilidade, você tem o turismo, o desenvolvimento econômico, você tem direitos humanos, a pensar que assistência social, fazenda, valor da terra e tal. Você já teve alguma experiência nesse sentido, assim? Como você visualiza que o planejamento pode abraçar esses procedimentos? Vamos lá, acho que tem 2 coisas importantes nessa tua pergunta que eu queria pontuar. A primeira delas é que, sempre que eu vou fazer o nosso trabalho, a primeira coisa que eu deixo clara, e cada vez mais eu tenho trabalho para o poder público, então isso, nos últimos 4 anos, acho que eu fiz 80% poder público e 20% privado, ou 85%, 15%. Cada vez mais as pessoas têm que entender, e elas estão entendendo, que essa identidade, vamos chamar aqui de marca-lugar, para qualificar essa identidade como uma identidade que foi trabalhada estrategicamente, essa marca-lugar, ela não pertence a um governo. Esse é o ponto de partida. Tá? Ela não pertence a um governo, porque governos vêm e vão e a comunidade fica. Então, por isso que o processo de criação coletiva e de comitês de governança, que fazem parte desse processo, é tão importante. Porque esse comitê tende a ser perene enquanto o poder público ele vai mudando. Então, a primeira coisa que eu falo para os gestores públicos é: você sabe que eu estou fazendo isso aqui, mas eu vou fazer isso envolvendo comunidade, stakeholders e até vocês. Mas eu vou envolver comunidade e stakeholders porque, assim, essa marca ela tem que sobreviver a vocês, porque vocês não deveriam estar investindo dinheiro público para fazer alguma coisa que vai durar 4 anos. Simples assim. E até porque, gente, se não for assim, não transforma nada e não interessa. Aí vai fazer um logotipinho, vai pintar os carros de uma cor diferente, vai mudar a frota, vai fazer bandeirinha, qualquer negócio. Não precisa fazer um negócio estrutural que vai... Entendeu? Não faz sentido nenhum. Isso tem que sobreviver a governos. Primeira coisa. E a segunda coisa é que tem que ser intersecretarial, que talvez seja a coisa mais difícil de fazer. E cruzar poder público com comunidade, que é outra encrenca desgraçada. Agora, você imagina que eu acabei de fazer uma região de 11 cidades, com 11 prefeituras. Você imagina a facilidade que foi alinhar isso. Mas, felizmente, prefeituras muito esclarecidas, assim, e tal. Até porque, para abraçar um projeto desse, você não pode ser... Se você for muito anos 70, anos 80, você não vai dar conta. Então, essa escala é uma escala... A gente já fez país adoidado, né? Então, assim, essa identidade, na verdade, um dos fatores que ela tem que ter é que ela tem que contemplar a maior parte possível das microidentidades que são percebidas no lugar. A gente vai chamar internamente, na escala de cidade, de subculturas. Os comportamentos subculturais, né? Você falou, Rafa, da identidade, diferença da identidade da escala, mas é mais complicado que isso. A gente vai pegar uma chave de leitura como Stuart Hall, que ele vai falar que o sujeito pós-moderno, ele não deveria nem usar mais o termo identidade, deveria usar o termo identificação, porque ele muda de identidade ao sabor do vento. A gente está mudando o tempo inteiro também. A gente não é mais o sujeito do iluminismo, ou o sujeito sociológico, usando a evolução do próprio que o próprio Stuart Hall usa. Então, a gente tem que entender como que eu procuro trabalhar. Eu procuro trabalhar sempre envolvendo as diferentes regiões da cidade. Então eu nunca faço uma região só. Então se eu for para Juiz de Fora, uma cidade que eu conheço muito bem, eu vou fazer na Zona Sul, no Salvaterra, vou fazer no centro, mas eu vou lá para Benfica. Até porque eles acham que que eles são uma outra cidade. Eles têm certeza que eles são uma outra cidade, né? Vou vir um pouquinho antes, vou parar ali no Moinho. Eu vou ter que entender a cidade inteira porque a percepção da Zona Norte não é a percepção da Zona Sul, não é a percepção do centro. Eu tenho que entender todo esse povo, entender o que eles pensam sobre a cidade e depois, de várias formas, usando vários métodos, entender o que resulta dessas diferentes visões. E aí, conseguir encaixar isso, uma que a gente chama de ideia central, capaz de contemplar essas diferentes visões. Então é uma encrenca mesmo. Eu brinco que é um trabalho muito mais de curadoria do que... Certamente não é de criação, tá? De criação não é mesmo. Ele é de curadoria. É um trabalho de curadoria, de muito engajamento comunitário, para chegar em algo que depois... Quer ver? Eu gosto sempre de falar isso, porque aconteceu em Juiz de Fora, da última vez, inclusive, que é apresentar um projeto. Para mim, as pessoas perguntam, Caio, qual que é a sua métrica? Tem uma discussão enorme no mundo sobre métricas para marcas lugar, tem 1000 formas. A minha forma é muito simples. Eu apresentar o projeto e as pessoas do lugar
olharem para mim e falarem: nossa, Caio, a gente se viu nesse projeto. A gente viu tudo aquilo que a gente fez junto chegar em algum lugar. A gente está se reconhecendo nessa proposta. Isso para mim é uma métrica de sucesso. Né? Outra é: nossa, eu já meio que pensava sobre tudo isso, eu só não consegui organizar isso direito. É sobre isso, entendeu? É sobre identidade e vocação, é isso, gente. É conseguir entender, junto com a comunidade, quando eu falo comunidade, eu estou falando de comunidade e stakeholders como um todo, que aquele lugar é capaz de representar. E muitas vezes, justamente por não ser publicidade, isso não é uma sacada, uma ideia, uma iluminação. Isso é algo que já está ali, tem que estar ali. Porque se não estiver ali, em alguma escala, não é legítimo. E se não for legítimo, vinagre, porque cada vez mais a gente se identifica através da identificação, cada vez a gente consegue cheirar a picaretagem a 100 mil quilômetros de distância, aquilo é legítimo, é autêntico ou não, e cada vez mais a gente é movido por autenticidade. Então é, na verdade, muito simples o conceito por trás. O racional é muito simples. O que não é simples é o método para fazer tudo isso remar o barco para o mesmo sentido, né? Porque aí tem toda uma experiência e até, eu diria, personalidade para fazer isso, né? Tanto que a gente tem gente aqui na consultoria que são as pessoas específicas para fazer isso, que fazem isso há décadas e que entenderam como gerenciar conflito em lugares que as pessoas... você vai lá entrar na faixa de Gaza agora para resolver. Eu passei por isso também. Eu tenho algumas iniciativas de Juiz de Fora. Passei por um Juiz de Fora que era assim, eram bairros que não se falavam e que brigavam entre si. Vamos fazer um projeto que envolve a intersecção desses bairros. Como é que faz? Tem que ir lá, tem que conversar, tem que achar um ponto em comum entre as outras duas comunidades, trabalhar esse ponto comum, fortalecer as paridades e mitigar as divergências. Isso tem todo um processo. O trabalho mesmo está muito aí, em entender como chegar, entender como fazer isso ir por um caminho que é um caminho compartilhado e não um caminho que atenda só um interesse ou uma identidade ou um comportamento ou uma subcultura que seja. Mas tem que pôr todo mundo no jogo, não tem jeito. E, por essência, é a cidade democrática, né? Porque, assim, são esses brilhos de consenso no organismo que, por natureza, é dissensual, né? Cada um quer uma coisa. Sim, essa imagem que você disse, né? Já sabíamos que isso estava aqui. É esse brilho de consenso, que você, de fato, precisa de alguém que opere a materialização desse consenso, né? É isso, Rafa, é assim. E a cidade é a figura da democracia, né, cara? É um monte de gente vivendo num lugar comum, muitas vezes, não sempre, com interesses divergentes, se a gente for pegar a cidade como um todo, e é isso. E muitas vezes precisa de alguém que vem de fora, não para dizer o que é, mas para ajudar a organizar também, né? Porque você tá ali naquele dia a dia, e muitas vezes você que tá ali no dia a dia, isso é muito comum também, não consegue perceber que uma coisa que é tão besta para você é tão importante para alguém de fora. Isso acontece muito com turismo, com talentos, com atração de talentos também acontece muito. Mas sério que você acha isso aqui bacana? E você vai ver que o mundo inteiro tá louco por aquilo, mas naquele lugar, todo mundo já nasceu com aquilo, já tem mais, irrelevante. Teve que alguém de fora para falar que aquele negócio era um negócio, vamos lá, bonito. A gente vê muito isso com arte popular e com artesanato, né? Os caras fazem isso a vida inteira e de repente veio alguém e levou pro MoMA pra expor em Nova York e aí, uau, o mundo descobriu. Falaram, cara, mas isso aí, vocês viram graça nisso? Isso agora vale $10 mil. Vocês acharam graça? E o mundo inteiro tá apaixonado e aquela comunidade tá fazendo como faz desde sempre. Então, claro, ganhando uma grana decente agora, mas tem muito disso também, de ajudar a pôr o foco de luz nas coisas que são mais compartilhadas, mais comuns e às vezes relevantes para fora daquela bolha que é a própria comunidade. Você falou do Cidades Invisíveis, né? Era o Marco Polo, né? Que ia contar as histórias pro Kubla Khan. Então, exatamente. O Kubla Khan tá lá, quem tá quietinho, só esperando, né? Acaba que uma estrutura que eu tava pensando aqui de te perguntar, mas eu vou te perguntar uma coisa que é parecida, mas que envolve essa ideia de identidade, né? Cara, a gente tá no mundo e numa geração muito diferente das pessoas mais jovens, que estão cada vez mais olhando para o umbigo e olhando para outras coisas que não é necessariamente a cidade. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma geração de pessoas mais velhas, né, que talvez enxerguem melhor ou tenham uma percepção do espaço da cidade que talvez seja mais rica. Isso pode envolver ou não um ambiente de competição, no sentido de que cidades meio que competem também por atenção, por investimento e tudo mais. Primeiro, é uma pergunta meio grande, assim, mas primeiro, como é que é trabalhar essa questão da competição, mas uma competição saudável e minimamente necessária para se conseguir investimento? E a outra, como é que é envolver ou tentar envolver os mais jovens nesse processo? Porque há uma dificuldade mesmo das pessoas mais jovens vivenciar a cidade e saber o que é bom, o que é ruim. E até quando você estava falando de comércios dentro dos centros, eu fico brincando que às vezes as lojas que vendem roupa, elas só servem lá pra pessoa ir lá experimentar pra ver se serve e vai lá comprar na internet depois, né? Parece que a cidade fica meio descartável, assim, não sei o que você pensa. Queria saber de você sobre isso. Vamos lá. Se eu fosse te responder em uma palavra, seria encrenca.
Essa é uma encrenca gigante. Mas não tem jeito, não tem jeito. O que a gente tem que entender, eu vou abrir a divergência, eu acho que não é uma questão de os jovens não entendem o que é bom na cidade. Eu acho que a gente tem que ter mais sensibilidade para entender como que eles percebem o que é bom e o que é ruim, porque é muito diferente mesmo. Começa por aí. Começa a gente tendo que envolver essa turma. Esse é que dá o trabalho. É envolver a garotada, por mais maluco que pareça, é difícil, cara. É muito difícil, não é fácil não. Tem muito trabalho para fazer workshops com os jovens dos lugares. Alguns lugares não, mas em muitos lugares, isso é um problema. Principalmente, Adilson, porque tem uma questão importante. Hoje no Brasil, a gente, em grande parte das cidades, principalmente as cidades pequenas do Brasil, que é pequenas e médias pra gente, um dos grandes desafios é a retenção dos talentos dos jovens, porque eles vazam, eles querem ir embora. Então, muitas vezes eu não tenho nem jovem pra conseguir falar na cidade. É um problemaço. Passei por isso esses dias, assim, que você tem essa necessidade de reter os jovens na cidade, então eles vão embora. Isso é comum no interior do Brasil como um todo. A gente tem que envolver esses caras. Por que eles vão embora? Porque eles simplesmente não se veem naquela cidade. Ou porque acham que as oportunidades que estão lá não são pra eles, ou porque de alguma maneira, ou de muitas maneiras, a cidade não entende eles, e eles não entendem a cidade. Ou seja, não tem o que eu falei agora há pouco atrás, o senso de pertencimento. Porque de várias formas, os gestores públicos, e aí eu volto para a questão que o Rafa estava levantando, né, da normatização, de uma cabeça normativa das prefeituras, eles não pensam nos jovens em grande parte do mundo, eu diria. Não só do Brasil, do mundo. Porque é um bicho diferente. Millennial é um bicho diferente. Geração Z é um bicho diferente, cara. É outra coisa. Não dá pra comparar comigo, cara. Eu tenho uma filha de 23, a geração Z em pessoa. Cara, é muito diferente. E ela é hiper parecida comigo. Ela é praticamente... A personalidade é muito parecida. E mesmo assim, mesmo falando igual, é outra coisa. A matriz de pensamento é completamente diferente da paus homéricos quando a gente está falando sobre visão de mundo. E para quem tem filho nessa idade em casa, é muito fácil entender isso. Mas tem muita gente que não tem, ou que não tem nenhuma convivência. A gente que tem escritório, que trabalha com a garotada, que tem... Eu no escritório, eu sou o mais velho, por motivos óbvios. Então eu tenho Z e Millennial. Entre eles, já tem um abismo de visão de mundo. Entre eles e a gente, eu e a Mariane, os sócios, tem um outro abismo. A gente tem que entender que é preciso entender e trazer essa turma para discutir a cidade. E aí, como que eu trabalho isso cada vez mais? Para mim, a cidade antifrágil e a cidade do futuro, ela é uma cidade que ela é dinâmica e adaptável. Essas duas palavras para mim são chave. Dinâmica e adaptável. Porque ela não pode ser a cidade só para um ou só para outro. Porque se for só para a geração Z, talvez o velhinho de 80 anos não se veja lá e não vai se ver lá. E vice-versa. Há muito tempo atrás eu ouvia, os escandinavos falavam muito isso. Essa cidade é boa para criança, é boa para idoso, é boa para todo mundo. Não sei mais. Não sei mais se é uma verdade. Arrisco dizer que não. Arrisco abrir uma divergência e dizer que não é tão simples, porque as crianças não são iguais e os velhinhos não são iguais. E quem tá no meio também não é igual. Tem velhinho de 80 anos mais atleta do que eu, tem velhinho de 80 anos que tá andando de cadeira de roda. E os dois são velhinhos de 80 anos, cara. Pra quem que é a cidade? Ou eu só tenho que escolher um? O que eu faço com o outro? Entendeu? Eu tenho que pensar só no velhinho que tá de cadeira de roda, ou só pensar no que faz esporte, e dane-se o que tá com habilidade reduzida. Então, assim, se eu conseguir colocar na minha cabeça, na minha natureza, que a cidade que eu tô pensando tem que ser dinâmica e adaptável, eu começo a, na largada, ter menos esse tipo de problema, de ter que pensar em como eu vou fazer isso servir para aquilo depois, tá? Porque aí, essa é encrenca. Por que o placemaking tático, né, o placemaking raiz, como eu costumo brincar, nasceu? Porque os lugares, os espaços públicos não eram capazes de dar a solução para os anseios da população. Então, ninguém vai fazer, eu aqui, juntar a minha galera, comprar uns balde, comprar tinta, comprar uns baldinhos e vou pintar a ciclofaixa. Eu vou arrumar a minha praça. Começou assim, porque a cidade não foi pensada para eles e depois também não se deu ao trabalho de repensar ou de pivotar, usando um conceito startupeiro aqui, para um outro caminho. Mas mesmo assim, a natureza do pensamento de cidades hoje pivotaria para um outro caminho hermético. E esse é o problema. Não é só pivotar, é mudar de fixo para variável, de estático para dinâmico. Porque a gente tem que passar por isso na largada. E quando eu falo de placemaking estratégico, que é o que a gente defende aqui, que a gente faz, é você pensar esse espaço público nessa compreensão do dinamismo e da adaptabilidade dentro desses conceitos todos que a gente está falando aqui. E pensar cidades para o futuro. E aí tem outra, já que a gente está falando pra caramba aqui, eu não sei quando vocês vão me cortar, mas aí tem uma outra questão, que é esse livro novo, que eu falei dos futuros. No Cidade Antifrágil, eu parti de uma premissa que já era da adaptabilidade, do dinamismo, mas eu ainda explorava
um futuro do lugar. Ao longo do tempo, fui tomando conhecimento do futurismo estratégico, do Strategic Foresight, e foi me abrindo uma visão por uma questão que eu tenho trabalhado fortemente nas cidades ao longo desses últimos 2 anos, isso é bem mais recente, que é o tempo de pesquisa do último livro, que é, primeiro, quais futuros são esses para onde a cidade vai? Ela já explorou as possibilidades de utopia, de distopia, ela sabe qual é o projetado, porque a gente fala no futurismo estratégico que o futuro projetado é aquele futuro que a gente brinca que é o business as usual. Se Detroit não fizesse nada, ela continua sendo uma cidade voltada para o carro. E aí, o que ia acontecer? Se não tivesse carro, morreria. E assim por diante. A cidade turística vai continuar sendo 100% turística e assim por diante. Só que aí tem uma derivação grande, né? Tem autores que trabalham com 8 futuros, autores que trabalham com 3, a gente trabalha aqui com 5, né? Então tem esferas de conhecimento e de exploração diferentes para você entender quais são as possibilidades que aquela cidade vai enfrentar para poder antecipar algumas incertezas que já estão dadas com o nosso conhecimento atual, explorar possibilidades de futuro com conhecimento que a gente ainda não tem mapeado, que a gente vai chamar de sinais fracos, e também entender uma coisa que é importantíssima para, inclusive, imputar depois para responder à vocação e identidade, que é qual é o futuro desejável, o preferível da minha cidade. Ou seja, para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar enquanto lugar. Então, uma coisa que mudou completamente a minha visão de mundo e de cidade foi quando eu entendi, isso falava depois da cidade antifrágil, fui discutindo cidade antifrágil já com a turma do futurismo estratégico e do futurismo em geral, essa ideia de que não existe um futuro, que o futuro ele é plural. Então, assim, olha como o negócio é encrencado. Eu não tenho que pensar só uma cidade para um comportamento dinâmico. Tem que pensar na cidade como um comportamento dinâmico diante de futuros múltiplos. Porque o meu comportamento pode ser dinâmico dentro de um vetor que pode desaparecer. De que adiantaria eu pensar em formas bacanas da cidade de atender o jovem, o idoso, de todo mundo estar envolvido e continuar pensando como Detroit, que vem de um futuro distópico, naquele caso, a gente pode chamar de um coringa, de um wild card, que eu nem acho que foi, que estava bem na cara que isso ia acontecer, mas que vem um evento que destrói aquela certeza daquela cidade. Ou seja, eu fui dinâmico, fui adaptável do ponto de vista da relação com a cidade, das experiências com os espaços públicos, mas eu não pensei nos dobramentos futuros do que poderia acontecer. E aí eu fui pro vinagre, minha cidade foi pro vinagre. Então é tão complexo que eu tenho que, além de ser dinâmico e adaptável, eu tenho que entender a pluralidade e o caráter inerentemente incerto dos futuros que podem se desdobrar para aquele meu lugar. E isso tem um método de maluco. No livro novo tem um framework de doido, que tá no livro está evidentemente resumido, porque senão eu tenho que ter um livro para explicar o framework, a ideia não era essa, mas assim, é um método insano, colaborativo, co-criativo na essência, para você conseguir fazer com que as cidades não só sejam dinâmicas adaptáveis, mas também sejam dinâmicas adaptáveis, preparadas minimamente para lidar com as incertezas futuras. Ou seja, e por isso que eu falo cada vez mais, a figura que eu tenho usado, né, e eu tenho brigado muito contra isso, eu dei muita entrevista na época do Rio Grande do Sul, da desgraça que foi lá, a gente tem que parar de pensar de forma linear, causalística, entendeu? Isso que levou isso, que levou isso, que levou a isso. A gente tem que pensar cada vez mais de forma rizomática, ou seja, eu tenho uma estrutura que ela não é hierarquizada de forma óbvia, as coisas vão se desdobrando para outras coisas. Isso tudo está acontecendo meio que ao mesmo tempo, né? Eu brinco quando a gente está fazendo futurismo, quando a gente está fazendo Strategic Foresight para lugares, né, que foi como a gente chamou, ou Place Strategic Foresight, nome besta, a gente está pensando presente, futuro e passado, porque o passado também é plural. Ele existiu, mas tem passado que é o passado esquecido, o passado escondido, o passado vivido, o passado que você tem vergonha. Tem vários, uma cidade também tem vários passados. E essa compreensão faz entender, muitas vezes, coisas que ficaram perdidas e que podem ser resgatadas como elementos de vocação, como elementos de identidade, porque em algum momento lá atrás elas deixaram de ser relevantes porque aquele momento, aquele zeitgeist, né, aquele espírito do tempo, apontava para uma outra realidade. E olhar para isso do ponto de vista rizomático e do ponto de vista dessa intersecção temporal e espacial aí, é essencial para a gente entender, ou pelo menos começar a pensar formas menos herméticas, menos duras, menos fixas e, portanto, menos mal-sucedidas ou falidas, eu diria, de se fazer e se habitar, usar as cidades. Eu queria conectar uma questão sobre geração e dimensão temporal, só que acho que você construiu aí uma imagem muito clara aí, que é contemporânea, né, dessa multidimensionalidade dos tempos, essa coisa rizomática, e me lembrei muito do Edgar Morin, ele fala muito da estratégia do aleatório, né, a estratégia do aleatório para você lidar com essas janelas temporais, e aí a gente tem um agravante, infelizmente, nas cidades latino-americanas, que é o nosso passado não é só do aspecto cultural, mas do aspecto físico, né, então a gente tem
problemas do século XVIII ainda a serem resolvidos. Saneamento básico, acesso à terra, moradia e tal, que em alguns momentos são diametralmente opostos aos esforços que você tem que fazer para resolver esses problemas e aquilo que você tem que pensar no futuro, ou como diriam os portugueses, né, a soma dos presentes, né? Acho que essa imagem dos portugueses é bem interessante. Aí a minha pergunta vai nesse sentido. A gente está falando de geração e filhos e tudo mais. A gente está falando também de uma geração, Caio, que nasceu já com a tela. A tela, independente da digitalização em si, mas a tela, né? O espaço físico, o lugar do encontro, do tato, da fricção, ele foi substituído pela tela. Eu vejo pelo meu filho de 10 anos, quanto que ele vai brincar no Play e quanto que ele fica no celular. E aí, como que a gente lida com isso? Duas perguntas em uma. Como a gente lida com isso? E nesse espectro da multidimensionalidade, eu penso que, e isso é meio que já há algum consenso em lugares que já estão pensando sobre isso, que planejar o futuro deixa de ser, de fato, desenhar o futuro, mas sim futuros. No entanto, é monitorar o presente usando a tecnologia e tal. Monitoramento e geração. O que você falaria pra gente um pouco sobre isso? Como que essas coisas se conectam para se pensar novas formas de organizar o nosso espaço físico, a nossa comunidade, né? Sim, eu acho que a minha resposta ela é bastante, por incrível que pareça, ela é bastante objetiva para essa sua pergunta. A gente só tem uma forma de fazer isso, abraçando a tecnologia. Não tem outro jeito. Não dá para negar. Não dá para negar a tecnologia. E achar que a tecnologia, ela é responsável por matar os espaços públicos. Não é ela que vai matar os espaços públicos. Vai matar a insegurança, é a falta de qualidade dos espaços públicos, é a falta de compreender a função estratégica e tática dos espaços públicos. É outra coisa, não é a tecnologia. Porque a disrupção tecnológica sempre existiu. Se você se juntar em volta daquela caixa que saiu uma imagem dos anos 70 aqui no Brasil, a gente podia achar que as pessoas deixaram de se encontrar na rua para ficar na frente da televisão, vendo o que quer que fosse. E por algum tempo até foi. Depois isso passou, isso vai passando, isso vai mudando, isso vai evoluindo, porque a gente vai entendendo como lidar com a disrupção. Então acho que sim, a gente está no momento que a gente ainda não entendeu muito bem o que fazer com isso. A gente não, né? A gente entendeu. As cidades, a gestão das cidades ainda não entendeu o que fazer com isso. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem lugares começando a trabalhar a tecnologia de uma maneira muito, muito, muito inteligente. E onde que eles estão fazendo isso com bastante força, com bastante poder? Justamente como ferramentas de engajamento comunitário e de transparência na gestão pública. Porque entenderam a rede social, extremar a rede social como realmente uma rede social cívica. Eu vou chegar no extremo. Então isso é uma coisa que tem sendo bastante positiva na tecnologia. Mas as cidades têm que abraçar isso, têm que começar a criar lugares que sejam mais interativos, que sejam tech-friendly, em última instância. Por exemplo, eu não consigo mais conceber uma cidade que não pense num Wi-Fi público, por exemplo. E a grande maioria não tem. Tá? Não dá para conceber isso. Ainda que seja em espaços públicos específicos, em grandes landmarks, vamos chamar assim, nas praças centrais. Cara, tem que ter. A tecnologia tá aí, o cara navega no 3G. É isso não é o mais importante. Tá, então não é o mais importante, mas ele também é importante hoje. Ele também é importante. Eu não quero que meu filho saia de casa e vá para o lugar para ficar naquele lugar no telefone. Filha, talvez, se não tiver o sinal, seu filho não saia de casa para ir para aquele lugar. É pior do que isso. Eu já fiz uma coisa muito bacana, a Juiz de Fora, inclusive. Já participei, né? Já ajudei. Que foi um campeonato de videogame numa praça pública. Era uma puta infraestrutura, uma tela gigante, coberto com a dezena de... a molecada inteira jogando, outros trocentas pessoas assistindo, que eu não sabia que existia público pra assistir. Acho que era Free Fire ou League of Legends. Eu não entendo nada de videogame. Era um desses grandes que as pessoas são apaixonadas. E, cara, foi um jogo coletivo, é um esporte individual, coletivo, com o público assistindo numa praça pública aí em Juiz de Fora, lá em Linhares. Olha que bacana. É um espaço coletivo de integração e que é a atividade básica. O chamariz, vamos dizer assim, foi uma atividade individual que foi o videogame, que é tecnologia pura. Ou seja, as cidades têm que abraçar isso, têm que entender isso e têm que trazer isso para a realidade. Não tem mais como negar a tecnologia. Não dá só para pensar que tudo vai estar na tecnologia, mas também não dá para pensar que dá para ter um mundo absolutamente pleno sem a tecnologia como parte desse processo. Esse evento foi um evento muito legal, tá? A ideia não foi minha, infelizmente, mas eu tive o maior prazer de participar, de ajudar. Eu tava no projeto da praça como um todo, e aí uma das ideias foi essa. Eu falei, cara, genial, brilhante essa ideia, eu quero muito ver. E foi bacanudíssima, assim. Eu tô te falando, eu nunca imaginei que fosse ter gente assistindo jogo de videogame. Pra mim era um tiozão de 52 anos, é um negócio insano. Mas a molecada tava pirando naquele negócio. É claro, vai perguntar pra mim o que o moleque de 15 anos quer saber o que quer fazer? Claro, tem que perguntar pra ele. Foi o que a gente fez e por isso que rolou, entendeu? Muito bom.
Bom, pra gente encerrar o nosso papo aqui, a gente faz a nossa rodada de dicas. Chamar o nosso convidado primeiro. Caio, sua dica pra quem tá vendo a gente. Vamos lá. Bom, eu sou o maluco dos livros, né? Eu vou fazer um momento jabá, dá pra não fazer. Os meus 2 últimos estão aí disponíveis ainda. O primeiro tá esgotado, infelizmente. Os 3 últimos estão disponíveis, na verdade. Então, Imaginative Communities, que é com o Robert Govers, que eu fiz a versão em português. O Cidade Antifrágil e Lugares Futuros. Tudo está na Amazon, facinho de achar. Mas eu acho que, assim, se você pensa a cidade, você quer pensar a cidade, se você já é um arquiteto urbanista e não leu esses livros, eu vou sugerir outros 4. Se você não é e quer ler e quer entender sobre a cidade, lê também. Eu vou falar coisas bem básicas, bem básicas. Os urbanistas devem todos ter lido. Agora, se não leu, não fala para ninguém que é feio, tá? Que não leu. Os Cidades Invisíveis, do Italo Calvino, A Dimensão Oculta, do Edward Hall, Cidade para Pessoas, do Ian Gell, que também tem em português, e O Morte e Vida das Grandes Cidades, da Jane Jacobs. Esses são livros que eu acho que são básicos para a gente entender a cidade em amplo espectro. Claro que tem milhões de outros que eu poderia falar, de outros segmentos, mas acho que está bem dosado para a gente falar sobre cidade e sobre lugares especificamente. Muito bom. E aí, Rafa, tá com a sua dica? Pois é, eu sempre fico sem dica, aí o papo vai me levando, aí o Caio falou do Stuart Hall, né? Stuart Hall, e aí eu gosto muito do livro dele, que é um livro pequenininho, mas ele é muito bacana, que fala muito sobre essa questão da identidade, dessa instabilidade das identidades, e uma coisa que ele fala interessante também são dos fenômenos de tribalização, que é cada vez mais pessoas que querem coisas específicas, elas se encontram. Então, né, você curte rock sueco dos anos 80, você vai encontrar uma comunidade, vocês vão escutar rock sueco dos anos 80. Você vai criar sua praça para ouvir o rock sueco, é isso aí. É isso aí. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, do Stuart Hall, é um livro muito bacana e eu acho que ajuda também a compreender várias coisas que o Caio falou aqui com a gente. O Rafa, o legal do Stuart Hall é que, assim, além de tudo ser muito bom, eu adoro ele porque é tudo muito pequeno, né, cara? São uns livros muito pequenininhos. Você senta no final de semana, você mata. Você fica meio babando, mas você mata o livro muito rápido. Isso ajuda muito, cara. Tem um cara que fala muito parecido com ele, algumas ideias parecidas, que é o Anthony Giddens, só que o cara escreve muito difícil também. Esse é encrencado. Mas eles falam coisas muito parecidas. Na época, eu tava estudando os dois, assim, juntos e tal, mas são caras bacanas. Muito bom. Bom, minha dica, na verdade, são 2. Tinha pensado numa dica aqui pro papo, mas eu lembrei de uma outra aqui, que eu acho que cabe também no que a gente conversou. Primeira dica, tem um documentário que explica o que foi a situação de Detroit e mostra como é que Detroit ficou depois das questões financeiras, que é o Detropia. Não sei se você já viu, Caio, mas é um super documentário muito legal e explica um pouco o que aconteceu com Detroit e também fala, assim, de alguns artistas que se aproveitaram, assim, da situação para fazer arte e principalmente o que é possível fazer com os terrenos que ficaram vazios da população que saiu da cidade de Detroit e deixou muitos mesmo, assim, terrenos abandonados, né? Então é um retrato de como tá Detroit. O filme é de 2011, é um pouco antigo, mas acho que elucida bem como é que Detroit está lidando com essa situação. A outra dica é mais para quem consegue escutar inglês bem, que é uma palestra, na verdade, assim, é um programa da BBC que chama With Lectures, que é um programa de rádio onde eles chamam uma figura notória para falar sobre um assunto que ela se interessa. Nesse caso, é uma palestra do Richard Rogers sobre cidade sustentável, que é um pouco do que ele fala naquele livro dele, Cidades para um Pequeno Planeta. Dura 30 minutos essa palestra, a gente vai deixar o link no comentário, né, no comentário e na postagem, e é isso. A gente agradece aqui primeiro ao Caio pela participação. Caio, muito obrigado por participar. Volte mais vezes, que esse assunto aqui não tem fim, se a gente quiser, né? O prazer foi meu. Eu sou daqueles caras que se convida pra tomar um café e ele vai, tá? Então, assim, tô à disposição de vocês para quantas conversas forem. Vai ser um prazer. Adorei, foi ótimo. Muito bom. Rafa, mais um episódio? Isso, mais um. Obrigado, Caio, aí pela presença e disponibilidade do seu tempo. Quando você vier visitar a gente aqui de novo na Juiz de Fora, liga aí pra tomar um café, uma cerveja, não sei, um drink. Combinadíssimo. Depende da praça. Dependendo da praça, É verdade. cada praça demanda um tipo de bebida. Isso aí. Então a gente fica por aqui, a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês. E até mais.